Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! No lançamento, estreia, então eu vou conversar com vocês no chat. Posteriormente, é só um vídeo gravado. Nietzsche, o rebelde aristocrata, leitura 2. Significa que já tem um vídeo anterior com as sessões anteriores. Estou lendo a primeira parte, primeiro capítulo. Dessa vez serão duas sessões, a sessão 3 e a sessão 4. A primeira, a Comuna de Paris e a ameaça de uma horrenda destruição da civilização. Mas o que solicita a fuga, ou melhor, a busca de uma saída da modernidade? O que há de tão inquietante no presente que impele na direção de uma alternativa colocada na antiga Grécia? Enquanto tentamos descobrir o fio condutor que nos permite orientar-nos naquilo que por ora se apresenta como um labirinto, nos deparamos em algumas páginas num parágrafo que se destaca entre todos os outros pelo seu tom angustiado. Por causa do otimismo, a civilização vai de encontro a uma horrenda destruição. A fé na felicidade terrena de todos leva a sociedade a tremer até as camadas mais profundas, semeando descontentamento num extrato bárbaro de escravos que, seduzido por ideias utópicas e sem fundamento algum, percebe agora a sua existência como uma injustiça, um recht, e explode em revoltas incessantes. Socialismo. Nietzsche odeia socialismo. Progressista com Nietzsche na boca é prova de analfabetismo cultural e estrito senso falando. A dramaticidade desse alerta dissipa qualquer dúvida. Não estamos diante de uma explicação filológica e histórica. Aliás, mais que a interpretação otimista da grecidade, é o otimismo, enquanto tal, que constitui o alvo da polêmica do nascimento da tragédia. Otimismo aí bem entendido. A crença em que todos devem ser felizes, todos os homens, todas as mulheres. Isso é um absurdo, dirá o filósofo genial dos libertadores de alcova, frequentadores de queijos e vinhos. Só eles, os eleitos, os nobres, têm direito à felicidade. O resto nasceu para servi-los. Com qualquer parte do corpo, diga-se de passagem. A sua preocupação é evidente, ou melhor, a sua angústia por um perigo não mais remoto ou hipotético, mas real e urgente. É transparente a referência à Comuna de Paris, vivida por grande parte da cultura do tempo como o anúncio ameaçador de um possível fim iminente da civilização. Logo depois das jornadas parisienses de junho de 1848, Tocqueville lançara um grito de alarme. Não só na França, mas em toda a Europa, o chão da civilização europeia treme. Os acontecimentos de 23 anos depois pareciam confirmar as previsões mais catastróficas. Trata-se, observara Boucard, num curso de lições seguido com interesse e participação por Nietzsche, de uma explosão provocada pela grande questão social, agora no centro do conflito político. Na França, a ordem fora restabelecida, mas era preciso não esquecer que em outros lugares a doença serpeia no organismo.
A leitura que Nietzsche faz da Comuna de Paris como uma espécie de revolta servil não é insólita na cultura e no tempo, na cultura do tempo. Na véspera da Revolução de 1848, Tocqueville chamara a atenção contra o perigo das guerras servis, a guerra dos escravos. O teu patrão te chama de colaborador. Mas é bom dar o nome aos bois. Nós somos escravos. Nem direito à greve mais temos, né? Na época da ditadura, pelo menos direito à greve temos. Hoje, você faz greve, um juizeco lá tem que trabalhar 99%, ou seja, não tem greve. Somos escravos. Comparando depois, indiretamente, proletários modernos, viu? Tá aqui. Proletários modernos são escravos, como os escravos antigos. Mas a modernidade é mole, é broxa, não é fálica, não é viril, não é peniana. Então, você fala que é trabalhador, que é colaborador. Trata como escravo, salário de escravo, salário de fome. Mas vem as canjica reganhada do intermediário entre o patrão e você, que é ali o gerente, o diretor, o diabo a quatro. Aí faz o papel de cínico, hipócrita, que ele é pago para ser cínico e hipócrita. Você é gerente, você é pago para ser cínico e hipócrita. Você sabe disso. Aí vem com essa conversinha fiada. Colaborador. O pé está preparado para meter ele na bunda e você vai ver o tamanho da sua colaboração ao serviço. Hipocrisia. Nietzsche dizia que isso é hipocrisia. Concordo com Nietzsche. Isso é hipocrisia. Trata logo a gente como escravo e pronto. Aliás, no momento em que o Nascimento da Tragédia é publicado, ainda está vivo o eco da Guerra de Secessão que inflamara os Estados Unidos alguns anos antes. Não por acaso, Marx condena os protagonistas da repressão na França como negreiros, capazes de qualquer atrocidade quando se trata de reconduzir à ordem os escravos. Mas celebra a revolta operária como uma guerra dos escravos, Guerre, contra os seus escravizadores, a única guerra justificável na história. A correspondência e os fragmentos contemporâneos ao nascimento da tragédia esclarecem de maneira inequívoca com que intensidade Nietzsche tinha vivido a Comuna de Paris e quão dolorosa e indelével foi a marca que esse acontecimento deixou nele. Com a notícia de um incêndio do Louvre por insurgentes, escreve numa carta a Gersdorff, de 21 de junho de 71. Fiquei por alguns dias completamente destruído pelas dúvidas e dominado pelas lágrimas. Mas a existência científica, filosófica e artística me pareceu um absurdo se um dia só podia aniquilar as mais maravilhosas obras de arte, ou melhor, períodos inteiros da arte. Ao mesmo tempo, no Louvre, insiste Baguerot, do outro lado do Mancha, os insurgentes quiseram destruir tudo o que em Paris é digno de ser visto e admirado. Qualquer testemunho da cultura e da civilização. E, de novo, somos reconduzidos ao que, na vertente oposta, escreve Marx, indignado pelo fato de que as classes dominantes, enquanto procedem a uma repressão cruel, digna de Tamerlão, rotulam a revolta desesperada dos operários parisienses como um assalto e uma conjuração contra a civilização por ação de bárbaros incendiários e adeptos do vandalismo. Posteriormente, a notícia do incêndio se revela falsa, mas isso não modifica o estado anímico de Nietzsche, que, aliás, defeca para a história, ele já falou, né? Liricamente expresso por um fragmento de alguns anos depois. Outono sofrimento restolhos liquinides astros. A mesma coisa quando chega a notícia do presumido incêndio do Louvre.
sentido do outono da civilização. Nunca uma dor mais profunda. Eu vou ali vomitar e já volto. Tentemos agora submeter o nascimento da tragédia a uma sondagem, a uma primeira leitura rápida, que, sem a intervenção de qualquer outro texto, leve a sério o sobreaviso aflito contra o perigo mortal representado pela revolta servil e pela Comuna de Paris. O que alimentou uma e a outra foi a ilusão moderna de poder conhecer. Por isso, pós-modernos, não é que eu sou indiferente a vocês. Eu não gosto de vocês. O que alimentou uma e outra foi a ilusão moderna de poder conhecer e transformar a essência da realidade, eliminando dela o negativo e o trágico. Essa gente podre, Nietzsche é gente podre, quer que a sociedade continue do jeito que está, porque está bom para eles. Canalhas, safados, bandidos. Então, quando percebem que a sociedade começa a estudar a realidade, dar nome aos bois, saber como as coisas funcionam, que Deus bosta nenhuma, ninguém está na situação que dá por vontade de Deus bosta nenhuma, porque não existe Deus bosta nenhuma. É tudo produzido pela própria sociedade. Então essa gente, quando percebe que a boa vida dele está em risco, quando não tem força suficiente para evitar, simplesmente desmerece. Ninguém conhece a realidade. Nós não podemos transformar o que não conhecemos. Deixa como está, para mim tá bom. Canalhas. Canalhas. E todo mundo que endossa esse discurso, para mim, tá no mesmo balaio. Tenha consciência disso ou não, trabalha para bandido. Ponto. Ok. Mas quando iniciou essa devastadora superstição progressista, essa de que é possível eliminar da realidade o negativo e o trágico, muito antes do iluminismo, ao qual geralmente se remete, é possível surpreender a híbris da razão e das luzes já em terra grega. Nietzsche foi jogar isso em terra grega porque a Europa busca em terra grega si mesma. Logo, para destruir a Europa em si mesma como moleza moderna, é preciso destruir o fundamento mitológico dessa Europa mole. A operação é lógica. De Sócrates parte o homem teórico, como também o otimista teórico, que com sua fé na atingibilidade da natureza das coisas e no saber, pretende ao mesmo tempo dever corrigir a existência. Todo pós-modernismo é reacionário. Todo pós-moderno é reacionário. Não me venha com conversa fiada de que você é progressista e pós-moderno. Vá mentir para os seus, que têm obrigação de te aturar. Te puseram nesta porcaria de vida que te ature. Eu não aturo pós-moderno, é reacionário. É contrário à transformação da realidade em benefício dos que sofrem. E se é pós-moderno e não sabe disso, é burro. Vai fazer outra coisa na vida. Quando você nega a possibilidade de compreender a realidade, você nega a possibilidade de transformá-la. E é disso que se trata. Querer que as coisas se congelem. Geralmente, pós-moderno tem grana. Não vende o almoço para jantar. Em relação à maré que avança, incessantemente engrossada pelo otimismo e pela expectativa da felicidade, nada de tratar o otimismo genericamente como essas boçalidades de internet. Internet é lugar da boçalidade. O otimismo aí é o otimismo da crença, da novidade da crença de que o povo pode ser feliz. E pela expectativa da felicidade, inclusive a barragem tradicionalmente representada pelo cristianismo, essa força conservadora reacionária, instrumento da classe dominante,
começa a revelar rachaduras preocupantes. O cristianismo, que sempre nos ajudou a controlar escravos, agora está rachando, vai se insurgir contra nós. Vou ficar contra o cristianismo. Pois ele também está contagiado pelo espírito otimista, já configurado com o germe destrutivo da nossa sociedade. Não se pode, pois, parar na metade do caminho, na crítica de uma trajetória ruinosa. O remédio não pode ser identificado sequer na grecidade, se esta continua a ser lida como sinônimo de serenidade, broxura, falta de virilidade. Imperturbada e imperturbável. Tal interpretação, que remonta aos polemistas protocristãos, atinge na realidade um só aspecto, o apolíneo, testemunhado em primeiro lugar pela escultura. A tragédia e a música, porém, nos colocam na presença de uma dimensão diferente e mais profunda. Sem nenhuma opção e obrigado a revelar uma verdade que teria preferido manter escondida, Sileno, companheiro de Dionísio, rasga os brilhantes véus apolíneos e põe a nu o abismo da existência. Cita-se Nietzsche agora. Raça efêmera e miserável, filha do acaso e da dor, porque me obrigas a dizer-te o que mais te valeria ignorar. O que tu deverias preferir não o podes escolher. É não teres nascido, não seres nada. Mas isto te é impossível. O melhor que podes desejar é morrer depressa. Tal verdade dionisíaca assume uma expressão transfigurada e estupefata na arte apolínea, a qual desenvolve uma função até socialmente benéfica na medida em que ajuda o homem a suportar os terrores e a atrocidade da existência. Mas isso não deve levar a perder de vista a dimensão mais profunda, a intensidade trágica e dionisíaca do mundo grego, que encontra uma poderosa expressão no Prometeu de Ésquilo. Este, destruindo a visão do progresso própria de uma humanidade ingênua, põe em evidência todo o fluxo de dor e de angústia que a invenção do fogo já comporta. Louca se revela agora a pretensão da felicidade terrena para todos, logo que seja para poucos. Surpresa que entre os poucos esteja o filósofo doido. No entanto, foi a visão de Sócrates que triunfou. A grecidade trágica e dionisíaca seguiu-se assim a alexandrina, decididamente inclinada a crer numa correção do mundo por meio do saber, numa vida guiada pela ciência. A renúncia a uma consolação metafísica aplana o caminho para a busca de uma consonância terrena, de uma felicidade confiada a máquinas e aos crisóis, além das instituições políticas. Assim, é introduzida uma contradição insanável e ruinosa. Como toda civilização, também a alexandrina tem necessidade, para poder existir duravelmente, de um extrato de escravos. Mas, na sua concepção otimista da existência, ela nega a necessidade de tal extrato e proclama a dignidade do homem e a dignidade do trabalho, lançando assim as bases para o incessante e ruinoso ciclo revolucionário para as sucessivas ondas de revolta de escravos. Por isso, a modernidade é mole. Ela não quer autonomia para escravos, mas ela fala da autonomia e assoda os escravos a querê-la. Então, para Nietzsche, não tem que ter discurso de democracia nenhum, socialismo nenhum, é pau na cabeça de tudo quanto é vagabundo, inclusive você que me ouve, porque para Nietzsche você era um vagabundo. Não pense que você anda com Nietzsche debaixo do braço, que você é gente. Para Nietzsche você não era nada. Gato devia te enterrar.
Então é preciso ver em Sócrates o ponto decisivo e o vértice da chamada história universal. O pendão literário do filósofo é constituído por Eurípides, em cujo teatro já predomina, pelo menos segundo os sentimentos, o quinto estado, o do escravo. A categoria bárbara, que agora, como revela a revolta desencadeada por ela no coração da Europa, ameaça com horrenda destruição a civilização enquanto tal. Estamos num momento de virada dos acontecimentos, iniciada há mais de 2000 anos. Leitura de Nietzsche, obviamente. Começa a ficar claro o significado do nascimento da tragédia. Poderia tranquilamente ter levado como título ou subtítulo A Crise da Civilização de Sócrates, a Comuna de Paris. Os acontecimentos terríveis que se consumaram em 1871 devem ser investigados e perseguidos até suas fontes mais remotas. É preciso, então, partir do filósofo grego e de seu pendão literário, das duas figuras que encarnam o otimismo teórico e prático e cuja influência se estendeu sobre a posteridade até hoje, e para todo o futuro, semelhante a uma sombra que se torna cada vez maior ao pôr do sol. É verdade, a gestação do nascimento da tragédia se inicia antes da Comuna de Paris. Mas, aos olhos de Nietzsche, assim como dos seus contemporâneos, os horríveis acontecimentos que se verificaram na França constituem apenas o momento culminante de uma subversão que se alastrava há muito tempo. É por isso que, já nos fragmentos e nos textos que precedem e preparam o livro, a reconstrução da história da cultura helênica se entrelaça indissoluvelmente com a reflexão sobre a história das revoluções na Europa. A morte da tragédia na Grécia encontra o seu análogo na vicissitude do grande teatro inglês. Depois de ter alcançado o seu momento mais alto no início do século XVII, ele morre violentamente na metade desse século por causa da Revolução Política. Ou seja, por causa da Primeira Revolução Inglesa. Construída como está conforme um conceito abstrato, a tragédia euridipiana nos reconduz à França, onde o racionalismo começa a incubar as desordens revolucionárias. Por isso eu sou absurdamente racional, absurdamente materialista, absurdamente crente na capacidade de descobrirmos como tal a realidade é, e, ao mesmo tempo, revolucionário, contido, pequeno burguês de merda, de pensamento racional, materialista, revolucionário. És acomodado a esta cadeira. Se daqui puder eu fazer frente a esta besta que hipnotizou-me por tanto tempo, não ele, mas os palradores, papagaios, mequetrefes que se danam a repetir as asneiras que ele escreveu, está de bom tamanho. Quarta parte, o suicídio da grecidade trágica como metáfora do suicídio do antigo regime. A Grécia de Sócrates e Eurípides é lida por Nietzsche com o olhar constantemente voltado para a Europa do seu tempo, e em particular para a França, devastada por um incessante ciclo revolucionário que culminou na Comuna de Paris. Não vá você ficar pensando que a Revolução Russa aconteceu do nada e um fungo brotou, revolução. Não, o século XIX é palco de inúmeras revoluções. Pense na do Haiti. Você não sabe? O Haiti é a primeira revolução e de escravos, literalmente. Daí o ódio. O Haiti tem que ser destruído completamente e nunca mais poderá erguer a cabeça. Para que o mundo saiba o que a classe dominante do mundo faz com aqueles que dizem não a ela. Só assim se pode compreender a aspereza da condenação de Sócrates como autor plebeu e extremamente revolucionário, e de Eurípides como porta-voz do quinto estado, ou seja, da
democracia. Por outro lado, no nascimento da tragédia, os anacronismos são evidentes e frequentemente conscientes. Quando ela denuncia, como vimos, a supersticiosa confiança posta pela cultura alexandrina em máquinas e crisóis, não podemos não pensar nas fundições e no processo de industrialização na Alemanha do século XIX. Percebe-se o eco da leitura de Schopenhauer, segundo o qual devem ser considerados realistas unilaterais, portanto, otimistas e eudemonistas, aqueles que esperam o progresso e as mudanças e melhorias reais da política ou da ciência, de constituições e legislações, ou da máquina a vapor e o telégrafo. Ao subscrever a denúncia dessa visão de mundo, que eu considero de gente pequena, já tive o desprazer de ter que ficar ouvindo um padre falar asneira, porque em evento acadêmico também se chama padre para falar só porque tem diploma, contra a ciência e falando da espiritualidade como o caminho. Vá ser hipócrita na kill. Nietzsche se empenha em buscar sua origem já em Sócrates e na cultura alexandrina. É interessante notar que esse mesmo período de tempo, ainda que exprimindo um juízo de valor diferente e contraposto, Engels argumenta de modo análogo. Negligenciada pelos gregos da Idade Clássica, a investigação científica da natureza dá os seus primeiros passos graças aos gregos do período alexandrino. Assim são postas as bases para o desenvolvimento das forças produtivas e, portanto, para a superação da escravidão, seja antiga ou moderna. A superação da escravidão é o desenvolvimento das forças produtivas. O nascimento da tragédia vê em Eurípides, todo permeado de alexandrinismo, o intérprete da aspiração dos escravos, ou seja, do quinto estado. De novo, estamos projetados na Europa do século XIX. Somos levados a pensar em La Salle, que se empenha em chamar a atenção para os sofrimentos e o papel do proletariado configurado por ele como quarto estado. Ou, na vertente oposta, num autor como Stroh, impaciente com a escassa energia das autoridades diante das veleidades subversivas, exatamente, do quarto estado. O nascimento da tragédia censura a cultura alexandrina por ter teorizado a dignidade do homem e a dignidade do trabalho. No entanto, um fragmento contemporâneo parece exprimir-se de modo sensivelmente diferente. Trata-se de dois conceitos que os gregos não tinham, os quais, graças à sua capacidade de olhar a realidade de frente, não percebiam a necessidade totalmente moderna de mistificar a realidade com discursos sobre a dignidade do trabalho. O século XIX é isso, mistificação dos interesses da classe dominante. Não dar nome às coisas para esconder a verdadeira essência do funcionamento da sociedade. Culmina nisso toda vez que você é chamado pelo supervisor, que é mandado pelo gerente, que é mandado pelo diretor, que é mandado por quem paga, e o supervisor que é mandado por todo mundo e manda em você, chama você de colaborador. Você não é colaborador bosta nenhuma. Você é escravo. Com efeito, deparamos-nos com duas palavras de ordem que remetem à proclamação dos direitos do homem sancionada pela Revolução Francesa e às lutas e polêmicas sobre a escravidão, sobre o trabalho e o direito ao trabalho que se espalharam durante o longo ciclo revolucionário inaugurado pela crise do antigo regime. No dia 27 de abril de 1848, o governo provisório surgido do colapso da monarquia de Júlio publica uma solene proclamação que anuncia a abolição da escravidão nas colônias, condenada como atentado contra a dignidade humana. Junto com o significado político do nascimento da tragédia,
começa a surgir a originalidade de sua abordagem. Ela projeta na Grécia do século 6-5 uma vicissitude cuja etapa fundamental ocorre na Europa entre o século XVIII e o XIX. Permita-me corrigir, não é uma abordagem original. Não sei se Nietzsche aprendeu isso lendo a Bíblia, mas a Torá é isso e só isso e nada além disso. Todas as histórias, dilúvio, patriarcas, êxodo, são retroprojeções, invenções sacerdotais retroprojetadas do passado, exatamente como Nietzsche está fazendo. Não há diferença nenhuma do método como Nietzsche opera nesses termos em que Lossurdo o descreve e nesse recorte, e como os sacerdotes de Jerusalém operam. Eles inventam um passado, transportam para lá o presente, negociam nos seus termos esse presente lá no passado e o trazem para enfiar goela abaixo do povo, como sendo assim desde sempre. O que falta em Nietzsche é matar os cordeiros no altar. Ao indicar que a crise da grecidade trágica é a cultura socrática, com o seu otimismo, a sua crença na bondade original do homem, a virtude pode ser ensinada a todos e todos podem aprendê-la, com a espera confiante de um mundo feliz, então são os elementos constitutivos, segundo Boucard, da crise do antigo regime. Não se pode compreender a ideologia revolucionária sem o pressuposto da bondade da natureza humana, a grande vontade otimista e a promessa de realização da felicidade universal, com a vinda de uma sociedade da qual não haverá mais miséria. Bem, na verdade é possível sim. Basta que nós nos revoltemos contra aqueles que arrancam o nosso couro para serem bilionários. Basta que a gente se revolte contra o status quo. Que se dane que não vai ter miséria ou vai ter miséria amanhã, que se dane. Não vão nos roubar hoje. Óbvio. Teologicamente, filosoficamente, não importa qual seja o nível de racionalização, espera-se que da revolução advenha uma sociedade melhor. Mas a revolução é catarse. A revolução é vingança. Aqueles que planejam a revolução são estrategistas, engenheiros, mas são inúteis. Não são eles que fazem a revolução. A revolução é um momento de vingança e catarse aqui e agora. Eu que sofro agora, vou me vingar de quem me faz sofrer agora. As consequências disso não estão em jogo. Quem está operando o pensamento da consequência disso é o operador do sistema, que não é o flagrador do sistema. Os operadores ficam observando. Na hora em que explodir a caldeira, alguém tem que estar ali para dirigir a energia que vai se desprender dali. Mas não é ele que faz a caldeira explodir. O que faz a caldeira explodir não é o sonho de uma vida amanhã sem miséria. É o meu ódio aqui e agora de quem me fere aqui e agora. Esse diagnóstico é partilhado sempre por Taine, segundo o qual promover as desordens da França foi uma filosofia caracterizada pelas promessas de felicidade terrena para todos. Por isso a modernidade é mole. É uma vicissitude iniciada com o advento dos filósofos, mas o primeiro dos filósofos, conforme o nascimento da tragédia, foi Sócrates, cujo pensamento é sinônimo, como veremos, da dúbia filosofia das luzes. Quando, na minha carreira, eu via gente falando contra o iluminismo, geralmente teólogo progressista, não sei se eles olhavam, eu os olhando, com um olhar de profundo desprezo. Porque o teólogo fundamentalista não vai ter a experiência de me ver ouvindo as imbecilidades que ele vomita.
Não vou perder minha vida escutando imbecil. Mas o teólogo progressista eu era obrigado a ouvir. Mas eu dirigia uns olhares tão reprovadores a tanta besteira que eu ouvia. E uma delas era essa: o iluminismo é a razão da violência no século XX. Aí eu pensava, é burro? É cínico? O que é? Porque rico não é. Da classe dominante não é. Deve se achar. Por outro lado, quando um apontamento do outono de 1869 condena Sócrates como fanático da dialética, somos levados a pensar no requisitório de Taine, não sei como pronuncia isso, vou falar Taine, tá? Contra os protagonistas da Revolução enquanto fanáticos da lógica. Citando e subscrevendo a análise de um contemporâneo da tradução da Revolução, o historiador francês caracteriza os jacobinos como ilotas bêbados e bárbaros, que usurparam o lugar dos superiores. E eis que volta à mente o angustiado sobreaviso de Nietzsche contra uma revolta servil já iniciada em terra grega, ilotas. Num texto coevo ao nascimento da tragédia, lemos que a base social de massa da subversão euripídea da grecidade trágica é constituída pela frente matizada dos jovens senhores endividados, pelos velhos bonachões até a estouvadice, pelo éter em Kotzebue, não sei como se lê isso aqui, pelos escravos domésticos prometeicos. De novo saltam aos olhos as semelhanças com a análise do desabamento do antigo regime na cultura do tempo, e em particular em Taine. Ainda no caso do historiador francês, a cena é dominada por homens infamados por crimes ou por dívidas. Por gente que tem dívidas com o açougueiro, com o padeiro, com o vendedor de vinho. Por lacaios, porteiros, empregados domésticos de todo tipo, por criados felicíssimos por serem agora os donos dos seus donos, por mulheres da vida, mulheres de programas, prostitutas e mulheres ordinárias. Estou vendo aqui o Congresso botando contra Dilma, né? Fala assim mesmo, né? Tudo corja. Quanto aos velhos bonacheirões até a estouvadice aos quais faz referência o texto de Nietzsche, é um topos da literatura comprometida com a crítica da Revolução, a denúncia da ingenuidade da velha aristocracia, propensa a deixar-se contagiar pelas palavras de ordem do movimento, que a conduzirá à ruína e ao patíbulo. A nobreza, observa Tocqueville, troca as teorias iluministas e revolucionárias. Iluminismo é revolucionário. Quem não sabe disso é burro. Troca as teorias iluministas e revolucionárias por ditos espirituosos e jogos divertidos, aos quais ela se une com todo gosto para passar o tempo. Só quando é tarde demais se apercebe da realidade. O que constituíra o divertimento do seu espírito durante o tempo livre tornava-se uma arma terrível voltada contra ela. Poder-se-ia dizer que se assiste a uma espécie de suicídio do antigo regime, assim como se deve falar de suicídio, segundo Nietzsche, para a tragédia grega, que se deixa ingenuamente dominar por um racionalismo, ou melhor, por uma filosofia das luzes, de cuja periculosidade não suspeita. Todo inimigo do iluminismo tem aqui um inimigo. Na véspera do desmoronamento da aristocracia, Taine, por sua vez, observa que a ela está imbuída de máximas humanitárias e radicais. Nesse momento, prossegue o historiador francês citando e subscrevendo a análise de um contemporâneo. Uma piedade ativa enchia os espíritos. O que os ricos temiam mais era passar por insensíveis. Tá vendo? Ricos moles.
broxas. Rico tem que ter membro viril ereto. Pegos na mão pela polícia como cacetetes e com estes símbolos fálicos dar com ele nas costas de professores em greve. Tendo se tornado epicureus e filantropos, os nobres enchem a boca com as grandes palavras liberdade, justiça, bem-estar público, dignidade do homem. Novamente nos deparamos com uma palavra de ordem do jovem Nietzsche, projetada e condenada na Grécia do século VI. Se quer sair da crise, sublinha o Nascimento da Tragédia, é preciso acabar com as doutrinas de moleza, doutrinas broxas, próprias do otimismo e da cultura socrática, ou seja, própria do interesse honesto ou hipócrita do bem-estar de todos. Bem-estar de todos, nada. Alfafa para o povo e brioches para nós. Em confirmação da perspectiva de leitura aqui sugerida, gentil Lossurdo, né? Sugerida, podemos fazer intervir duas resenhas particularmente significativas pelo fato de que o seu autor conhece e partilha das ideias e das preocupações do amigo resenhado e exprime ou é chamado a exprimir, como escreve Nietzsche numa carta endereçada a ele, a nossa posição. Pois bem, Erwin Rod, é dele que se fala, sintetiza assim o significado do Nascimento da Tragédia. Do tratamento histórico da distante antiguidade, o autor avança através da amplidão dos tempos até o presente. Não se trata de um salto lógico ou de uma divagação. O otimismo teórico herdado de Sócrates transformou-se no mundo moderno em otimismo prático, que, tendo se tornado pretensão estridente, sempre mais ameaça desencadear contra esta civilização podre um inferno de potências destrutivas. E já desembocou no vandalismo de bárbaros socialistas, petralhas, tem que matar os 30 mil. Tudo raça da mesma fossa séptica, tudo. Volta aos partidários da Comuna a acusação de terem posto fogo ao Louvre e, através dela, ressoa o apelo a tomar consciência da dramaticidade da situação. Felizmente, nem tudo está perdido. Ao exorcizar o espectro do socialismo e da sua carga de atos de vandalismo, e ao representar uma esperança de salvação para a civilização, prossegue o recenseador, identificando-se ainda mais com o autor resenhado, convoca o povo alemão, a nação alemã, cuja grande música parece anunciar a retomada da agressividade trágica e o fim do ciclo ruinoso iniciado há mais de 2000 anos. Se Rod sublinha que, longe de se limitar a denunciar o mal do tempo presente, o autor de O Nascimento da Tragédia convida todos aqueles que vivem na diáspora, tristes e nostálgicos dos tempos passados, a uma esperança renovada, na vertente oposta, subscrevendo substancialmente a análise, mas invertendo o juízo de valor. Wilamowitz denuncia Nietzsche não só como professor sonhador, mas também como apóstolo e metafísico. Falei que era teólogo. Num e noutro caso, é evidenciado o fato de que quem inspira o texto, amado ou odiado, é uma forte presença política. E, obviamente, contra o povo, contra mim, contra você. Malditos os que me fizeram amar este canalha. Malditos. Espero que se arrependam. Espero que aprendam a ler. Se aprenderem a ler, estão desculpados, estão perdoados. Se depois de Lossurdo continuarem pensando a mesma bosta que pensaram,
e me fizeram nadar nela, vá de retro, analfabetos, éticos e culturais. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com a sua rede de contatos, torne-se membro do clube de membros da Tenda do Necromante, apoie o meu projeto de tradução da Bíblia, www.nossabiblialivre.com, e engaje-se na campanha 10 milhões de visualizações em 1000 dias. Muito obrigado pela atenção. Esse foi o vídeo 2 da leitura de Nietzsche, o Rebelde Aristocrata, de Domênico Lossurdo. Até o vídeo 3. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Até a próxima rodada de café.